sobre os dois cavaleiros que aparecem especificamente lá no livro do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, Apocalipse 6, versículos 1 e 2. O segundo cavaleiro, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Queremos aqui trazer em um breve momento, as particularidades desses dois cavaleiros. Então vamos observar as características do primeiro, aquele que está lá em Apocalipse 6, verso 1 e 2. Diz assim a Bíblia: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Observe, num primeiro momento, que quem está abrindo o selo, um dos 7 selos, né, e aqui começa a abertura dos selos, é o Cordeiro. Então, logo que aparece o primeiro cavaleiro, não é o Cordeiro. O Cordeiro abre o selo. Como pode ser ele? Então, abre-se os selos, o próprio Cordeiro. Nós sabemos aqui que a figura do Cordeiro, em letra maiúscula, é o Salvador Jesus, o Cordeiro Imaculado que foi crucificado sem mancha, sem mácula, e não abriu a sua boca, indo até a morte de cruz, como diz a Bíblia. E ele, o Cordeiro, abre um dos 7 selos, e diz a Bíblia: e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Aí, versículo 2, onde nós vamos tratar especificamente do primeiro cavaleiro que aparece no livro do Apocalipse, e vamos ver, dentro de um contexto, quem é esse cavaleiro. Depois nós vamos ver o cavaleiro seguinte. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e vencedor. Aqui fala especificamente do cavaleiro no cavalo branco, com um arco, vencendo para vencer. Está falando do primeiro cavaleiro que aparece. Logo no versículo 3, volta a figura do Cordeiro. No versículo 1, o Cordeiro abre o selo, um dos 7 selos. E no versículo 3, abre o segundo selo. Então não é o Cordeiro esse cavaleiro. Logo se entende, porque o Cordeiro está abrindo os selos. E aí entra na história, ao abrir o primeiro selo, entra na história esse primeiro cavaleiro. Vamos observar. Um cavalo branco. Quando olhamos um cavalo, a figura do cavalo, e sendo branco, nós logo entendemos que um cavaleiro em cima de um cavalo, ele tem muito mais poder, muito mais rapidez, muito mais destreza, muito mais força, e aí sendo redundante, em cima no cavalo, do que se estivesse lutando a pé. Louvado seja o nome do Senhor. Logo nós vamos observar que esse cavaleiro que vem no cavalo, ele vem com força, com agilidade, com rapidez e com poder. E o fato do cavalo ser branco, tipificando paz. E logo nós entendemos que aqui é uma falsa paz. Aleluia. E segue a Bíblia dizendo as características do primeiro cavaleiro. O seu cavaleiro tinha um arco. Comumente nós aprendemos assim, eu até 20 anos atrás, eu aprendi que esse arco aqui na mão desse cavaleiro era um arco e uma flecha. Eu aprendi assim. Mas estudos aprofundados e atualizados, aleluia, eles foram revelando que esse arco aqui não é aquele instrumento de guerra, mas é um círculo, aleluia, e se referindo a alianças. Lembra lá quando Deus então trouxe o dilúvio à terra, salvando Noé e os seus filhos, e a sua esposa e as suas noras? Quando termina aquele dilúvio, então Noé faz ali um altar, oferece sacrifício ao Senhor,
E o Senhor diz a Noé que nunca mais iria terminar com a terra, exterminar com a humanidade através de um dilúvio, e colocou no céu o arco, né, que nós conhecemos hoje como arco do arco-íris. Então, arco, na tipologia bíblica, é aliança. E esse cavaleiro, ele traz na sua mão um arco. Logo entendemos que ele é o rei das alianças. Ele vem fazendo alianças. E logo nós entendemos que alianças são acordos. Aleluia. Alianças são discussões nos bastidores, onde um oferece vantagem para o outro, em troca recebendo também algum tipo de vantagem. O nome disso é aliança. Eu te ajudo e tu me ajuda. E aonde que a gente vê essas alianças? Ora, essas alianças nós vimos no meio políticos. No meio político, são os políticos que trabalham com essa ferramenta, com a ferramenta das alianças, para fazer as emendas, as leis, para se fazerem algum projeto. É preciso que haja um comum acordo. Se não há comum acordo, há então votação, ou então maioria de votos, ou então aqueles que fazem as melhores alianças, e eles comandam. Esse cavaleiro no cavalo branco, ele vem fazendo alianças, ele vem no meio político, dominando a arte da política, dominando a arte das alianças. E ainda diz a Bíblia, e foi-lhe dada uma coroa. Ora, quando se observa aqui um cavaleiro num cavalo com as alianças e é dada a coroa, vejo aqui a permissividade de Deus para que este cavaleiro aqui, que nós entendemos ser o anticristo, a permissividade de Deus para reinar. Ele recebe a coroa. Isso significa dizer, ele recebe permissão de Deus para reinar. Aí nós até poderíamos perguntar, Senhor, por que permitir que o diabo reine? Ora, se você olhar a humanidade do jeito que está, você vai observar que a humanidade não quer Deus. Se não quer Deus, obviamente quer o outro lado, pois Deus vai lhes permitir o outro lado. Aleluia! Para que descubram que o diabo jamais se converterá, para que descubram quem ele é. Aleluia! E esse é o cavaleiro de Apocalipse 6, verso 2. O primeiro que aparece, o primeiro é falso. Olha, observe, dado uma coroa, ele reina, ele vai reinar, embora não queiram, ele vai reinar. E vai reinar pelo meio político. Então, logo se entende que cristão não deve se envolver com política. Aleluia. E diz a Bíblia, e saiu vencendo para vencer. Quando esse cavaleiro aqui, que nós entendemos ser o anticristo, ele entra na história, ele entra com a falsa paz, e a Bíblia agora me informa que além da coroa, ele começa vencendo. Vencendo, ninguém vai ficar na frente dele, ele vai sair vencendo. Nessa circunstância, a igreja já terá sido arrebatada, ela já será, acontecerá o arrebatamento, então ele vem vencendo para vencer. Ele vem vencendo para vencer, ele começa vencendo, mas lá no fim, o próprio Senhor Jesus, descendo no Monte das Oliveiras, ele vai aprisionar o anticristo, e o próprio Jesus vai reinar por 1000 anos. Lhes apresentei aqui o primeiro cavaleiro de 6:2 de Apocalipse, onde nós entendemos ser o anticristo. Vamos observar agora o segundo cavaleiro, que está lá em Apocalipse 19, versículo número 11. Vamos ver as suas características, vamos ver as suas particularidades. Aquele lá, um cavalo branco, era cavaleiro, recebeu nobreza, tinha coroa, tinha as alianças e vinha vencendo. Cuidado com a política. Vejamos o segundo. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Ora,
Vimos aqui o outro cavaleiro, também num cavalo branco, mas a Bíblia vem me dando aqui o nome dele. Quando a Bíblia me diz que o nome dele é fiel e verdadeiro, isso aqui é atributo da divindade. E quando a Bíblia me diz assim que ele julga e peleja com justiça, está falando da pessoa de Jesus. Esse segundo cavaleiro aqui, de 19:11 de Apocalipse, é o próprio Jesus. Recebe a identificação de ser ele fiel e verdadeiro. Aquele recebe permissão para reinar. Este vem como fiel e verdadeiro, julgando e fazendo justiça. Esse aqui aparece para exterminar aquele primeiro. Vá observando aí. Versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, onisciência de Deus, Jesus onisciente. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, poder, dons, autoridade, glória. Esse é o nosso Jesus. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Isso aqui significa dizer que ninguém discerne Deus. Está sendo identificado ele agora, nesse exato momento aqui. Ninguém conhece a mente de Deus. É isso que quer dizer aqui. Aleluia. O atributo de Deus é ser imutável, transcendente e absoluto. Esse é o segundo cavaleiro. Observe o 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E a Bíblia diz em João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, o único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Aleluia. E lá no próprio Evangelho de João diz: e o Verbo se fez carne. Esse é o Verbo de Deus. Aqui está dando agora a identidade de Jesus. Verbo. Seguindo os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O versículo 14 é a igreja que vem com Jesus, a igreja arrebatada. Observe os senhores que trazem em suas vestes salpicadas de sangue, dizendo que igreja não é clube social, igreja não é parque de diversão, igreja não é shopping. Quando nós olhamos, observamos as vestes salpicadas de sangue, nós vamos observar aqui o carregar da cruz, o negar-se a si mesmo. Quer voltar com Jesus com as suas vestes salpicadas em sangue? Então seja cristão de verdade. Aleluia. Ele diz a Bíblia ainda no 15: da sua boca saiu uma espada afiada. Palavra de Deus. O Efésios 6 diz a Bíblia que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Saía da sua boca uma espada afiada para ferir com ela as nações. Todos aqueles que se voltarem contra Israel, lá no Armagedon, né, no final de grande tribulação, quando Israel estará sozinha, sobre grande e forte ameaça para ser aniquilada, exterminada da terra, Jesus descerá no Monte das Oliveiras, como dizem Zacarias, junto com a sua igreja, aniquilará os inimigos de Israel, e o nome de Jesus será glorificado, onde ele exterminará as nações que se levantarem contra Israel. Vai ouvindo aí. Ele regerá com vara de ferro, quer dizer, o milênio, o governo de Cristo. Ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. É Jesus que vem fazer o serviço de 1000 anos por Deus na terra. Aleluia. E diz a Bíblia ainda no versículo número 16: no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro dia eu me peguei pensando o porquê que lá naquele Cavaleiro de 6, verso 2, as informações são tão evasivas, tão vazias, enquanto que nesse de 19 e 11 são tão cheias de características e de atributos. Ora, se observa que lá é o falso, é o anticristo, e aqui em 19 é o próprio Senhor Jesus. E eu dizia ao Senhor: Senhor, por que Rei dos Reis? E por que Senhor dos Senhores? Na sua coxa
aleluia, gravada essa, vamos dizer assim, essa impressão, numa linguagem moderna, uma tatuagem, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é Rei, Jesus é Rei, e aqueles que vêm com eles reinarão junto com Ele no milênio. Aquele conquista pela aliança, pelos acordos, e tem também a característica e a figura do dragão, e nós sabemos que o dragão tem a cola pontuda, tipificando traição. O próprio anticristo irá trair todos aqueles que o seguirem pelas suas alianças. Lá, eles têm que ser enganados pela aliança. E agora, no reino milenar, Jesus vai reinar e a igreja será a rainha na terra. Aleluia. Jesus o rei e os cristãos reis. Jesus Senhor, quer dizer, supremo, absoluto. Aquele lá era cavaleiro, título de nobreza, mas esse aqui é Senhor. Aquele lá é cavaleiro porque recebe uma distinção, aleluia, por uma falsa nobreza, por liderar e impressionar com uma falsa paz, enquanto que esse aqui recebe o senhorio. Senhorio. Ser senhor é aquele que é superior aos demais. E a Bíblia me informa que ele é Senhor dos senhores. Quer dizer, acima da igreja na terra, só Jesus. Aleluia. E depois a igreja e a humanidade inteira sendo governada no milênio através do sacerdócio de Jesus. Aleluia. E o sacerdócio naqueles que serão chamados reis e senhores. Observe, o anticristo está à porta, aleluia, e ele vem com um instrumento extraordinário dos nossos meios, chamado alianças, aleluia, e a sua principal mão é a política, aleluia. Observe, dobre a sua atenção, os avisados escaparão, aleluia, os que se derem por avisados vão escapar, porque o anticristo vem pelo meio político. Lembra como veio Hitler? Lembra como veio Mussolini? Lembra como veio Stalin, Lenin? Vejam como funciona, aleluia, na face da terra as ideologias políticas, o socialismo, o comunismo, a democracia, o parlamentarismo, tudo envolto de alianças. São governo que nós conhecemos, governo humanos. E lá na estátua de Daniel, capítulo 2, nós vamos ver que Daniel interpreta o sonho do rei, onde já se passou os reinos de Babilônia, com Nabucodonosor, Medo-Persa, os gregos, os romanos. Depois os romanos migraram para a religiosidade, onde nós temos aí agora a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano 300 depois de Cristo, e então surgirá na face da terra, aleluia, mais um governo humano, unidos, política e religião. O falso profeta vem da falsa religião e o anticristo vem da política. E aí, queridos, nós vamos ver este cavaleiro de Apocalipse 6, verso 2, com a sua coroa, reinando, vencendo. E o cavaleiro de 19, verso 11, vem para exterminá-lo, prendê-lo e reinar por 1000 anos naquilo que nós conhecemos como teocracia, governo de Deus. Escute essa pregação, leve em oração, escute de novo, ore de novo, e Deus vai te dar grandes e extraordinárias revelações. Receba essa palavra em o nome de Jesus.